ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, Por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, inunde o seu coração. Que bom estar de volta com vocês neste culto que a Deus estamos prestando. E eu quero convidá-la a, com reverência e com fervor, com um coração quebrantado e com desejo ardente de engrandecer o nome do Senhor, você possa lançar fora todas as preocupações, que você possa agora limpar a sua mente do dia de amanhã, do daqui a pouco, e se debruçar na palavra, e juntos possamos nós prestar um culto de louvor, de adoração, à altura da santidade e glória do Senhor. E é por meio da minha e da sua atitude que isso vai acontecer. Nós temos o privilégio de podermos fazer isso por meio da rede. Não estamos proibidos de todo a cultuarmos e adorarmos ao nosso Deus. Nós temos notícias maravilhosas. Não demora estarmos juntos de novo no prédio, a igreja do Senhor, a adorar. Nós já estamos organizando o nosso retorno gradativo, onde vamos então informar a igreja e vamos retomar as atividades, sem deixar, obviamente, de transmitir os nossos cultos. Eu quero convidar você agora a ler a palavra santa de Deus no Salmo 128, nos 2 primeiros versículos. E assim diz a palavra: bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem.
Feliz é aquele que assim vive, feliz é aquele que crer nisso. Eu quero orar com você nesta hora e após a nossa oração, nós então vamos ouvir uma mensagem cantada. Já ouvimos uma primeira mensagem cantada na nossa abertura, preparando os nossos corações, e após a mensagem, nós vamos mais uma vez ouvir uma mensagem cantada. Vamos adorar por meio da oração nesta hora. Glorioso Deus e Pai, graças nós te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de, como igreja, apesar de distantes fisicamente, unidos pela rede, a oportunidade de te adorar, te bendizer, te exaltar, de te glorificar. Nós queremos, Senhor Deus, juntos prestar a Ti um culto de louvor e de adoração. Por isso suplicamos pelo Teu auxílio para que o Espírito Santo nos conduza. Mas nós também queremos ouvir a Tua voz. Por isso suplicamos que o Senhor fale conosco por meio das mensagens cantadas, por meio da exposição e por meio das orações. Senhor, que o Teu Espírito tome a primazia neste culto e que o nome santo do Senhor seja glorificado. Que Cristo Jesus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam o centro, e por meio do Teu poder, Senhor, nós possamos ser abençoados, entregando a Ti aquilo que é devido, a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração. Porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno. Abençoa a todos os que nesta hora cultuam junto conosco. Abençoa aqueles que nos assistem. Senhor, eu suplico que a Tua bênção inunde todas as famílias nesta hora representadas. Que a Tua misericórdia, que a Tua bondade, que o Teu favor chegue a todos nós. Nós oramos assim, gratos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu favor grandioso para conosco em Cristo Jesus. E é no nome dEle que oramos. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos à mensagem cantada. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ele é o único, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome,
nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero desafiar você a em todo momento, e que nem que nós vamos ter a nossa mensagem cantada, você possa com vibração erguer a sua voz em adoração ao nosso Deus. Nós estamos cultuando, verdadeiramente cultuando juntos. Estamos na rede, mas estamos unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito. E agora chegamos no nosso tempo de confissão e intercessão. É a hora que nós vamos orar e colocar no altar do Senhor o que precisa ser colocado no altar do Senhor. E eu quero ler com você em 1 João, no capítulo 1 de 1 João, do verso 8 e 9 do capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos diariamente exercitar a confissão, assim como a intercessão, porque a oração faz parte do viver cristão. Vamos orar nessa hora. Em primeiro lugar, nós vamos engrandecer a Deus, mas vamos confessar e interceder. E eu quero que você fique muito à vontade. Se é seu desejo ajoelhar-se, que você o faça. Se você prefere permanecer sentado ou colocar-se de pé, fique muito à vontade. Mas o que importa é um coração reverente e curvado diante do Senhor. Que assim façamos agora. Vamos orar. Glorioso Deus, soberano Senhor, eterno e supremo Criador. Majestade, honra, glória, louvor a Ti pertencem, tão somente a Ti. Não há no universo, nunca houve e jamais haverá um Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor é o único que tem todo o poder e a autoridade, por isso que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente, não há outro. A Tua grandeza e o Teu favor chegou a nós em forma de amor resgatador em Cristo Jesus, numa rude cruz que verteu o Seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Mas nós estamos num corpo corrompido, Senhor. A humanidade, ela foi totalmente comprometida no Éden. E o Senhor está num processo de purificação, alcançando outros da tua família. O Senhor ainda está salvando vidas, por isso não fomos aperfeiçoados. E sabemos que falhamos, por isso nessa hora nós queremos confessar ao Senhor os nossos pecados. Nós queremos pedir perdão, Senhor, e cada um no seu particular sabe o motivo pelo qual está diante do Senhor pedindo perdão. Muitos com pecados conscientes, alguns com iras no seu coração, com pensamentos e desejos malignos para com o próximo, para com as tuas criaturas. Senhor, a humanidade é feitura do Senhor. A justiça a Ti pertence. Ajuda-nos a ser piedosos e cheios de misericórdia, perdoando sempre e não desejando o mal, mas vencendo o mal com o bem. Ajuda-nos, mas nós estamos a Ti confessando porque sabemos que somos falhos e esses pensamentos muitas vezes vêm a nós. Senhor, nós queremos pedir perdão pelas faltas para com os nossos, em nossos lares, para com irmãos, comentários involuntários muitas vezes, mas desnecessários e descabidos. Às vezes temos sido maledicentes, Senhor. Às vezes temos dado ouvido, emprestado os nossos ouvidos para conversas inadequadas. Por favor, Senhor, cerca-nos com a Tua misericórdia, de forma que
nós sejamos dia após dia purificados de todas essas coisas. Livra-nos, Senhor, ajuda-nos, por favor, liberta aqueles que são escravos de pecado de estimação. Ajuda aqueles que vivem no pecado da corrupção, levando vantagem indevida de alguma maneira e tentando justificar para si próprio essas coisas que não te agradam. Pai, ajuda-nos a viver pela fé. E ajuda-nos a passar a privação e a aflição que for necessária para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado por meio do nosso viver. Por isso te pedimos, perdoa-nos e ajuda-nos a vencer essas mazelas humanas, carnais, neste corpo que ainda estamos presos. Não fomos transformados, mas cremos e descansamos na esperança de que assim há de ser no dia do Senhor. Mas também nós queremos nessa hora interceder. Nós queremos te pedir, Senhor, pela nossa nação em particular. Ajuda o teu povo nesta nação a ser verdadeira luz, a ser ponte, Senhor, que conduz das trevas para a tua maravilhosa luz, no poder do Senhor, no nome do Senhor, na centralidade da palavra do Senhor. Ajuda o teu povo a ser operoso, a ser verdadeiramente um povo peregrino nesta nação, anunciando a tempo e fora de tempo a tua palavra e a Cristo Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Ser com os nossos governantes, do nosso presidente aos vereadores da nossa cidade. Nós suplicamos pela nação, por todos os gestores, por todos os poderes legislativo, executivo e judiciário. Senhor, ser com esses que estão revestidos de autoridade para servir ao povo que o Senhor ama, servir aos órfãos e às viúvas, aos necessitados. Por favor, Senhor, usa de misericórdia para conosco, transformando os seus corações. Mas sabemos nós que o homem colhe o que planta. Senhor, que eles escolham e que eles busquem fazer uma boa plantação para ter uma boa colheita. Mas usa de misericórdia para com o teu povo. Suplico, Senhor, de forma muitíssimo particular pela cidade de Cairu, pelo município de Cairu, pelas ilhas. Senhor, abençoa este povo e transforma esse povo a partir da igreja. Por isso nós pedimos, santifica a igreja, aviva a igreja, para que em purificando o teu povo, este possa ser usado por ti. Que a tua obra comece de dentro para fora. Que o Senhor discipline e opere no seio da tua igreja, para então a tua igreja ser um instrumento glorioso em tuas mãos, no seio, no meio da sociedade. É assim que eu oro, pedindo que as tuas bênçãos e a tua misericórdia não cesse de nos alcançar, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos mais uma vez ouvir uma mensagem cantada. Mas eu quero convidar você a fazer dessa mensagem cantada uma extensão da sua oração. Então vamos ouvir nessa hora essa mensagem. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar.
o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Louvado seja o nome do eterno Criador. Nós chegamos então no nosso momento de dedicação de vidas e bens. Essa hora é a hora que nós colocamos no altar do Senhor as nossas vidas como oferta de gratidão, porque reconhecemos que ela não nos pertence. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos em Cristo Jesus vivificados pela graça. E os bens, nós devolvemos nessa hora o que pertence ao Senhor, a 10ª parte, e com generosidade ofertamos. E são os crentes convidados a este momento, porque sem a sua vida no altar, para que o Senhor quer seus bens? O Senhor não está literalmente mendigando. O Senhor é dono de todas as coisas. É isso que diz a palavra. O Senhor, Ele dá oportunidade e Ele faz com que a igreja, o seu, seja ativo na casa e na causa. Por isso, este momento é para o crente em Jesus Cristo, convertido ao Evangelho, que apresenta a sua vida no altar e também dedica os seus bens. Eu quero ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e 7, diz assim a palavra: mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. E eu quero então orar nessa hora por você que assim faz, dedica a sua vida e os seus bens no altar do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, graças te damos pela tua infinita misericórdia. Nós queremos nessa hora te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos confiado bens para administrarmos. A nossa vida é um presente do Senhor e pertence a Ti, mas nós temos administrados pela iluminação do Teu Espírito, assim os recursos financeiros suficientes para honrarmos os nossos compromissos, quando nós, pelo Espírito, somos guiados e com sabedoria usamos esses recursos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a com fidelidade devolver o que a Ti pertence, a 10ª parte, e com generosidade ofertar na casa e na causa. Na casa ofertando para a igreja e na causa em missões, sendo generosos, porque o Senhor não tem nos dado tão somente aquilo que necessitamos, o Senhor tem nos dado muito além, nós temos transbordado da Tua graça. Não somos ricos, Senhor Deus, de recursos, mas somos transbordantes do Teu favor e do Teu operar em nosso viver. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter alegria em ver a igreja suprida, em ver a obra do Senhor avançar e não emperrar por falta de recursos. Que sejamos nós esses que assim vive e que deste projeto participa. Eu suplico que as bênçãos do Senhor não cessem de alcançar os servos fiéis, que com amor e dedicação, não com barganha, mas com generosidade, têm sido ativo nesta casa e nesta causa, no Teu reino. E peço também, Senhor Deus, que a sabedoria do alto venha sobre os administradores desses recursos, para que eles sejam usados e aplicados segundo os Teus propósitos, segundo a orientação do Teu Espírito, para o louvor da glória do Teu nome. É assim que eu oro, grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós
Agora chegamos a um momento da exposição da palavra e nós queremos antes ouvir uma mensagem cantada para que nos preparemos mais e mais para ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Então vamos à mensagem cantada, em seguida vamos à exposição da palavra. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos então à exposição da palavra. E eu quero convidar você a dar uma última olhada para Abacuque, no capítulo 1, verso 5 e verso 11, para então avançarmos. Antes de avançarmos, vamos voltar no texto e vamos fazer uma retrospectiva. Vamos fazer como uma espécie de revisão geral e então a gente segue no texto. Então eu quero convidar você, desde já, a deixar a sua Bíblia aberta no livro de Abacuque, no capítulo 1, verso 5 ao verso 11, essa perícope que nós trabalhamos, e nós assim vamos encerrar para avançarmos para a próxima. Mas antes eu quero te contar uma história real. Essa é uma história da minha vida. Eu trabalhei em Salvador como repositor de um supermercado. Eu trabalhei como repositor do Petit Preço. É o antigo Olhe Preço e o atual Hiper Ideal. E ali eu era repositor e tinha alguns colegas. E tinha um dos meus colegas, e por uma questão de ética, não vou identificar pelo nome, então eu vou usar o nome fictício de José. E José era meu colega,
mas era um colega diferente e me chamava muito a atenção por que José estava trabalhando naquela área, naquele lugar, se submetendo àquele serviço. Eu não tinha escolha, eu tinha muita necessidade, eu precisava trabalhar para ajudar em casa, de origem muito humilde, financeiramente falando. Mas José não. José tinha uma boa condição, José ia muito bem arrumado, José ia muito perfumado, José era muito jovem, José morava em apartamento, José tinha telefone, coisas que era difícil para uma pessoa humilde financeiramente ter. José tinha tudo isso. José falava de uma maneira diferente, José usava coisas caras, José gostava das coisas caras que ali naquele supermercado vendia, mas ele fazia o trabalho que eu fazia, o trabalho de reposição. E o repositor naquela época descarregava caminhão, carregava caminhão, arrumava depósito e lavava chão. Fazia também o trabalho do zelador. E José conosco ali, e o tempo foi passando e começou a assumir muitas coisas na empresa, os diretores, a liderança da empresa começou a identificar muitos produtos caros e bons sumindo. E então passaram a investigar sem que ninguém soubesse. E um belo dia, então, eles tinham a chave de todos os armários. Cada funcionário, cada repositor, especialmente, tinha um armário para guardar sua farda, seus pertences, trocar a sua roupa no banheiro ali de funcionários e trabalhar, e na saída fazer a mesma coisa. E eles um dia então, sem que ninguém soubesse, fez uma vistoria nos armários. E na saída de todos os funcionários tinha policiais e toda a segurança, que inclusive alguns seguranças eram policiais. E na nossa saída todos foram abordados. E todos tiveram que apresentar suas sacolas e etc., suas mochilas, ser então vistoriados, e José foi vistoriado. A segurança já sabia, já tinha descoberto, nós é que não sabíamos. José estava roubando a tempo. E então pegou José no flagra, com coisas caras, perfumes caros. Todas as coisas que José ali estava furtando eram coisas caras, coisas boas. Mas em muito pouco tempo, rapidamente, assim que aconteceu aquele flagrante e todos os funcionários voltaram, os que foram liberados não conseguiram ir embora chocados. Chegou então a mãe de José e ninguém sabia, mas naquela hora nós descobrimos. A mãe de José chegou numa viatura e ela era a delegada, e na mesma hora José foi solto. Ele foi demitido da empresa, fez-se um acordo, mas José foi solto imediatamente, porque a sua mãe, que era delegada, interviu. E aí então nós passamos a entender por que José estava ali, e nós passamos a conhecer a história de José. José vinha dessas práticas, fazendo essas coisas aqui e ali, e a sua mãe sempre acobertando, a sua mãe sempre colocando um pano quente, a sua mãe sempre o livrando de todas as situações, e José não tinha o menor medo. Me chamou muito a atenção quando o flagrante aconteceu, que ele riu, ele não se estressou. Eu fiquei apavorado, e ele riu. E depois então que a mãe dele chegou e o soltou, eu entendi por que José riu. Essa é uma história real da minha vida, eu vivi essa experiência. E esse nome fictício, José, é para não identificar. E era um jovem igual a mim, especialmente naquela época. Os judeus, eles estavam envaidecidos pelo fato de ser o povo escolhido de Deus, o povo da aliança, o povo eleito, e eles entendiam que independente das suas práticas, Deus estaria do lado deles, e os defenderiam, e lhes dariam vitória, e livrariam eles a qualquer custo. Eles se consideravam invencíveis.
Em 2 Crônicas, eu quero convidar você a folhear comigo a palavra. Todas as vezes que eu citar um texto e pegar na Bíblia, você, por favor, me acompanhe nesse momento. 2 Crônicas, no capítulo 36, no verso 15 e 16 do 36 de 2 Crônicas, assim está. 2 Crônicas 36, versículo 15 e 16. O Senhor Deus de seus pais falou-lhes insistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e ridicularizando seus profetas, até que o furor do Senhor aumentou tanto contra o seu povo, que não havia mais remédio. Eles não sabiam que Deus não é um delegado injusto que faz justiça parcial. O povo de Deus estava envaidecido e se encontrando como autossuficientes e mergulhados no pecado, porque eles eram um povo escolhido e Deus ia estar do lado deles, independente das suas práticas. Mas eles se enganaram, porque Deus não é um delegado injusto que faz justiça parcial. O maior engano do homem é pensar que o pecado compensa ou que ficará impune. Porque os homens corrompem ou se deixam corromper para adquirir riquezas. Porque vivem sem pudor, libertando suas paixões infames, buscando sem limites os prazeres. Porque os poderosos esmagam os fracos e os juízes negam a justiça aos que andam em retidão. Certamente porque não creem na justiça divina. Abacuque, porém, nos mostra que o pecado é uma fraude. A justiça de Deus é imparcial, inevitável. Ninguém escapará às suas consequências. Quem semeia vento, diz o ditado, colhe tempestade. Eu quero ler com você, então, nessa hora, o texto, ora proposto, que está no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, de Abacuque. E assim diz a palavra de Deus: Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa, o seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos e mais ferozes do que os lobos. À tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia, debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante, eles, porém, são culpados. Estes cujo Deus é o próprio poder, eles são culpados. Vamos orar? Vamos pedir a Deus iluminação do Teu Espírito mais uma vez? Soberano Deus e Pai, graças te damos pela Tua santa palavra que nesta hora foi lida, e eu suplico que o Senhor a aplique em nossos corações. E mais, peço que por meio dela o Senhor salve vidas, restaure relacionamentos, restaure lares, que o Senhor edifique vidas, que o Senhor exorte, que o Senhor santifique.
O poder está na tua palavra, Deus. E eu peço que o Espírito Santo, nessa hora, nos conduza com a tua iluminação, para que possamos ouvir com clareza a tua voz. Fala aos nossos corações, Pai. Essa é minha petição nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos, então, como grande ideia dessa perícope, o seguinte: Deus traz juízo sobre o seu povo por meio dos babilônios. Essa é a grande ideia desse texto que nós acabamos de ler. Deus traz juízo sobre o seu povo por meio dos babilônios. Talvez nós já tenhamos aqui ao lado, à minha direita ou à esquerda, uma tela dividida, ou já nós vamos ter aqui uma tela dividida, onde você vai ter alguns textos, onde você vai ter a grande ideia, onde você vai ter informações relevantes para te auxiliar, para que você possa anotar e tenha tempo e não fuja, não suma da tela e você fique no meio do caminho. Então a tela, em algum momento, ela vai ser dividida ou já está dividida, e nós então vamos seguir, você será abençoado com a divisão dessa tela, com a informação que é relevante para todos nós. O profeta, aflito por causa do pecado do povo, que tinha abandonado os estatutos de Deus, quebrando assim a aliança marcada em Deuteronômio, e está aos berros ao Senhor. O profeta, com sua aflição, ele clama aquele que pode todas as coisas. E ele clama porque esse povo quebrou a aliança marcada em Deuteronômio 28, onde o Senhor, do capítulo verso 1 ao verso 14, fala de todas as bênçãos advindas da obediência do seu povo. E a partir do versículo 15 até o final do capítulo 28, o Senhor fala de todas as maldições advindas da desobediência. E o Senhor diz assim, que elas hão de nos alcançar, as bênçãos ou a maldição, hão de nos alcançar. E o Senhor está falando para o seu povo. O Senhor está falando para o povo que Ele resgatou ali do Egito e que agora vai entrar na terra prometida que o Senhor prometeu a Abraão e a sua descendência. É nesse contexto que encontramos o profeta Abacuque diante dessa situação. E diante disso vamos entender o argumento do profeta aflito e queixoso. Nas mensagens passadas, nós vimos que Deus dá a seu profeta uma resposta de peso. Eu não sei se vocês lembram, e a gente frisou bastante a palavra hebraica massá, fardo. Então, é isso que nós vimos nas mensagens passadas. O primeiro ponto é esse: Deus, Ele deu ao profeta uma mensagem de peso. Também vimos o clamor a Deus feito pelo profeta aflito por causa do pecado do povo. Verso 2 e 3 está isso. Nós vimos também o profeta apontando para Deus o resultado do pecado do povo no verso 4. E aí nós passamos a perícope. O resultado de não seguir a lei do Senhor sempre trouxe desastre ao povo de Deus. E isso começou lá em Adão. O Senhor chama Adão, dá ordens a Adão e limites a Adão, a verdade, um limite, uma proibição. Mas ali Adão falha, e o resultado de não seguir a lei e as ordens do Senhor sempre trouxe desastre e sempre trará desastre. Abacuque, ele estava perplexo com o que via na terra. Agora ele está perturbado com o que ouve do céu. Shazar, o Senhor dá ao profeta a capacidade de discernir o que virá. É essa a palavra hebraica. O profeta estava inquieto com o silêncio de Deus, mas ficou mais desesperado quando Deus começou a falar.
A resposta de Deus não era exatamente o que Abacuque queria ouvir, mas Deus não se subordina. Ele não subordina seus projetos, a sua vontade ao querer humano. Deus traz juízo sobre o seu povo por meio dos babilônios. Nós dividimos essa mensagem que estamos revendo em 3 pontos. E eu quero dizer que é uma revisão, que não é uma repetição da mensagem. É muito diferente. Temos algumas coisas comuns, por exemplo, os pontos, mas muita coisa nova. E foram os 3 pontos. Primeiro ponto, o Senhor julgará Judá usando os babilônios. O segundo ponto, Deus descreve a forma como os babilônios agem. E o terceiro e último ponto, Deus diz que os babilônios também são culpados. Eu fiz a exposição do primeiro ponto. O irmão Jonas fez a exposição do segundo ponto. E o irmão Robson a exposição do terceiro ponto. Nós vamos fazer uma revisão geral e encerrar então essa perícope. Estamos fazendo essa revisão. Então vamos ao primeiro ponto. O Senhor julgará Judá usando os babilônios. Isso está no versículo 6. Assim diz o verso 6. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Isso aqui é uma resposta de Deus ao profeta, que começa no verso 5, a resposta. O profeta está se queixando de Deus. O profeta está reclamando uma resposta, uma ação de Deus para todo o pecado do seu povo. É assim que o versículo 4 diz: por causa disso a lei afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Isso porque, por causa dos versículos anteriores, versículo 2, o profeta questiona: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Então o profeta está perguntando: por que o Senhor está parado? Por que o Senhor não está fazendo nada? E por causa que o Senhor não está fazendo nada, a lei se afrouxa e as coisas estão do jeito que estão. E então o profeta questiona, e Deus dá resposta a ele agora no verso 5. O Senhor diz a ele: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. E o verso 6, então ele diz: estou levantando os babilônios. O Senhor julgará Judá usando os babilônios. Observaram como a disciplina de Deus chegou sobre o seu povo? Perceberam como a disciplina de Deus ela chegou sobre o seu povo? Por meio dos babilônios. Os babilônios são os caldeus. Eles são conhecidos como amassadores de torrões. Agora, a nação mais poderosa e perversa do mundo conhecido é o instrumento de juízo de Deus sobre o seu povo. Isso está bem claro em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 48 em diante. O Senhor diz que por meio dos babilônios, desse povo, vai trazer juízo sobre o seu povo. Deus realizará uma obra espantosa e inacreditável por meio dos babilônios. A disciplina e o julgamento não estão no controle dos filhos, mas no controle do Pai. Deus está no controle e Ele vai fazer como lhe apraz. O Senhor traz justiça sobre o seu povo por meio dos babilônios. Isso causa escândalo ao profeta. Ele vai, no verso 12, a próxima exposição nossa, ele está agora surpreendido, ele está abismado, e ele exclama: ó Senhor, meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morreremos? Ó Senhor, puseste esse povo para juízo? O profeta agora vai questionar Deus: por que ele está trazendo esse povo tão horrendo como instrumento de juízo sobre eles?
E eu quero aqui trazer lições práticas e objetivas para as nossas vidas desse primeiro ponto. Vamos então a lições bem práticas. Deus, Ele é soberano para julgar os nossos pecados da forma que lhe convier. Nenhuma impiedade ou pecado de seu povo ficará sem julgamento divino. Jamais. A forma que Deus nos disciplina, ainda que inacreditável, ela é perfeita e justa. O que cabe a nós, seu povo, sua igreja, é confiar e descansar no justo juízo de Deus. A forma de disciplina e juízo pertence a Deus e não a nós. Deus não é um espectador desinteressado ou despreocupado. Deus sempre reivindica a sua glória e não deixa sem disciplina a afronta à sua santidade. O povo de Deus afrontou a sua santidade. E Deus agora está trazendo a correção, a disciplina ao seu povo. Eu quero enfatizar, eu estou voltando a esse texto, justamente para que isso fique muito claro. Porque é iminente nos nossos dias que isso vai acontecer e não tarda. Deus está tratando aqui do seu povo. A palavra de Deus é para o seu povo. A Bíblia é para o crente em Jesus Cristo. O anúncio da boa nova é para o ímpio. Nós ouvimos, Jesus salva, cremos, entregamos a vida a Ele, agora temos a Bíblia para nos conduzir. A nossa regra de fé e prática que nos ilumina e nos ensina como viver, como proceder, como agir e como reagir, como tratar nos negócios, como nos conduzir na sociedade, como tratar no lar com a família, como lidar com recursos financeiros. Tudo isso a Bíblia nos ensina, ela é regra de fé e prática. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não ouvir filosofia ou pensamentos humanos, mas ouvir a palavra de Deus. Por isso precisamos expor a palavra de Deus. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Isso é o que nós precisamos. E a disciplina de Deus está vindo sobre o seu povo. Deus está tratando dos seus. Nós vamos trabalhar mais isso. Vamos ao segundo ponto. Deus descreve a forma como os babilônios agem. O nosso amado irmão Jonas trabalhou isso. E aqui eu quero olhar para o verso 7 e o verso 10. Ou do verso 7 ao 10. Do verso 7 ao verso 10 diz assim: ela é terrível, ela, a Babilônia, é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos e mais ferozes do que os lobos. À tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência. A sua vanguarda irrompe como o vento oriental. Ajuntam cativos como areia. Debocham dos reis e zombam dos príncipes. Riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampa de terra. É isso que nós temos. E aqui nós temos então Deus descrevendo a forma como os babilônios eles agem. Os babilônios agem com truculência, com violência, com impiedade. Eles são horrendos, terríveis, perversos, malignos. Deuteronômio, no capítulo 28 de Deuteronômio, nós vamos ter no verso 50 a ênfase a essa atitude, essa postura dos babilônios. Deuteronômio 28, verso 50, diz assim, palavra de Deus: nação de rosto feroz que não respeitará o idoso, nem terá pena do moço. Eles eram
impiedosos. Eles tinham como marca a perversidade, a atrocidade. Era muito comum ele colocar famílias e, a partir dos mais novos, as criancinhas, cortar ao meio, abrir suas barrigas, lançar suas vísceras ao chão, cortar cabeças. Hoje nós, faço aspas aqui, infelizmente nós vimos no Oriente Médio alguns cristãos sendo presos e decapitados. Foi feito filmagens, hoje é proibido essa transmissão, mas existiu essas filmagens, alguns chegaram a ver. Perversidade, eles eram infinitamente piores, e eles agiam assim como uma estratégia para causar terror, medo, pânico. Era assim que eles agiam. Eles cercavam a cidade a qual eles queriam então dominar, eram expansionistas. Eles estavam avançando pelo mundo com o intuito de dominar todo o mundo conhecido, e estavam fazendo exatamente isso. Eles estavam derrotando todos os impérios poderosos, e eles então faziam um cerco àquela cidade como uma estratégia militar para minar. Não entrava e não saía nada, nem comida chegava, nem mercadores saía, nem compradores, nada. Quem saísse da cidade morria, quem chegasse para entrar na cidade morria. E eles minavam todos os suprimentos. Quando aquele povo ficava escasso, eles tinham duas opções: render-se fragilizados ou cair na espada. Não que aqueles que se rendiam não eram mortos, eles matavam aqueles que eles achavam que deveriam matar, e deixava vivo quem eles achavam que deveria deixar, mas agia dessa forma, e isso causava terror. Eles eram extremamente truculentos, e a carnificina era horrenda que eles faziam, e a exposição de tudo isso. O versículo 10 vai dizer que eles debochavam dos reis e zombavam dos príncipes. A ideia do deboche é uma ideia de exposição. Eles faziam coisas de exposição perversa, horrenda, no meio do povo, para que a notícia corresse. Deixava muitos vivos, sim, levava cativo todos, mas essa notícia corria, essa notícia se espalhava, e todos então tinham aquele terror daquele povo numeroso, absurdamente numeroso e perverso. Essa é a nação que Deus usa e envia para disciplinar o seu povo. Deus deu a Abacuque uma revelação, não uma explicação. O profeta está pasmo, chocado, mas o que Deus deu a ele foi uma revelação. Ele, no verso 12, vai fazer questionamento, mas Deus não está dando a ele nenhuma explicação. O soberano, todo-poderoso, não deve satisfação a ninguém. Estava dando ao seu profeta tão somente uma revelação para ser comunicada ao povo, e dizer ao povo: a disciplina virá e vem por meio deste povo, e eles são desse jeito. Os animais que aqui são descritos, os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde, e os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia. Essas figuras usadas desses animais caçadores estratégicos e vorazes é justamente para informar. A ideia aqui é de dizer: é impossível vocês escaparem. Uma águia, quando ela parte para pegar uma presa, raramente ela erra o bote. Um lobo numa caçada, ele é estrategista e dificilmente ele não alcança o seu objetivo e dilacera a sua presa. E todos eles agem com violência e truculência, com terror. Eu faço aspas mais uma vez: vi uma cobra, uma águia, um falcão, não sei se era um gavião, uma ave dessa de rapina, pegar uma cobra, uma jararaca grande. Meu Deus, que coisa impressionante. Eu me emocionei.
A cobra, aquele animal tão peçonhento, tão terrível, parecia agora um bebê. Aquela ave pegou, cravou suas garras e abriu ao meio. Ela acertou em cheio ali nas vísceras e rasgou a cobra e começou a comer ela, a cobra viva se batendo e ela comendo. Parecia que não tinha nada, não parecia que era uma cobra venenosa. Eu disse, meu Deus, que animal. Então é essa figura que o Senhor está dizendo aqui, está trazendo, desses animais que são horrendos e eles chegam devorando, impetuosos. Essa a figura. E assim eram os babilônios. O Senhor está dizendo, os babilônios são assim. Horrendos, perversos, vorazes, impiedosos. Não respeita velhos, não respeita crianças, mulheres grávidas. Eles tinham prazer em abrir a barriga das mulheres grávidas para ver os fetos caírem. Diante de todos, matava com uma exposição horrenda, fazia uma zombaria em misericórdia, impiedosa. Abusavam de mulheres de forma pública, diante dos seus maridos e suas famílias. Eles eram horrendos. Assim eram os babilônios. Essa nação horrorosa que Deus trouxe para disciplinar o seu povo. Nós vamos então para o terceiro e último ponto. Deus diz que os babilônios também são culpados. Versículo 11. Versículo 11 assim está dito. Então, passam como o ímpeto de um vento e vão adiante, eles porém são culpados. Estes cujo Deus é o próprio poder. O versículo 6 diz que Deus está os levantando e os usando, os babilônios. Por que então Deus os chama de culpado? Por que então Deus diz que eles são culpados, se é Deus que está levantando e usando? Verso 6, estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra. É Deus que está fazendo por meio deles. Nós vamos verificar isso. Mais adiante, no verso 11, Deus diz, eles porém são culpados. Estes cujo Deus é o próprio poder. Vamos compreender. Eu quero então chamar a sua atenção para dois versículos, o 7 e o 11, não só o 11. Verso 7 diz, ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Essa era a cabeça do rei Nabucodonosor. Esse era o pensamento dele. E no verso 11, ele vai dizer, são culpados este cujo Deus é o próprio poder. Olha, a sua dignidade vem dela mesma. Seu juízo e sua dignidade vem dela mesma. E eles são culpados porque o seu Deus é o seu próprio poder. Então a gente começa agora a perceber. Eles eram arrogantes e achavam-se autossuficientes, mesmo recebendo tudo das mãos do Senhor dos Exércitos. Mas eles assim pensavam. E aí eu quero te convidar a folhear comigo no Antigo Testamento e verificar, a partir do livro de Jeremias, no capítulo 21, essa realidade. Jeremias, no capítulo 21, do verso 3 ao verso 7, vai dizer assim, então Jeremias lhes respondeu, assim direi a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu voltarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com as quais lutais contra o rei da Babilônia e contra os babilônios, que vos sitiam ao redor dos muros, e os reunirei dentro desta cidade. E eu mesmo lutarei contra vós, com mão estendida e com braço forte, com ira, furor e grande indignação, e ferirei os habitantes desta cidade,
Tanto os homens como os animais morrerão de uma praga devastadora. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade sobreviverem à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram tirar-lhe a vida. Ele o matará ao fio da espada, não os poupará, nem terá compaixão ou misericórdia. O que é que nós temos aqui em Jeremias? É o acontecimento profetizado por Abacuque. Eles são contemporâneos. Abacuque e Jeremias são contemporâneos. Abacuque tem a primeira revelação e Jeremias vem no meio do povo, informando e profetizando, 23 anos, salvo engano, profetizando aos reis de Judá, e eles não deram ouvidos. No capítulo 25 nós vamos ver isso, do próprio livro de Jeremias, capítulo 25, verso 8 e 9, nós vamos ter assim escrito: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não destes ouvidos às minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que se tornem objeto de terror, de zombaria e de perpétua dissolução. Quem está fazendo tudo? Vocês percebem quem está falando? Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está usando. E aqui Deus chama Nabucodonosor no verso 9 de meu servo. Nabucodonosor é um instrumento de Deus. Ele não está fazendo porque ele é. Ele não está fazendo porque ele tem forças. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 25 de Jeremias. Em diante, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, esta palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. E o profeta Jeremias anunciou-a a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: por um período de 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e eu a tenho anunciado a vós, falando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvidos. Abacuque, assim como Jeremias, contemporâneos, estão anunciando a esse povo, e Jeremias diz: há 23 anos eu faço isso e vocês não dão ouvido. Aqui quem é? Judá, é o mesmo povo. E agora o Senhor está dizendo: eu vou trazer Nabucodonosor, o meu servo, e ele vai agir assim. É isso que está aqui em Abacuque, um povo perverso, do 7 ao 10. É descrito como eles são, ruins, perversos, terríveis, terríveis. E eu quero que você venha comigo ao livro de Ezequiel. Eu gostaria que você viesse comigo, capítulo 29, de profeta Ezequiel, do verso 17 ao verso 20 de Ezequiel. Do 17 ao 20 diz assim: no primeiro dia do primeiro mês do 27º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, conduziu o seu exército numa batalha difícil contra Tiro. Toda a cabeça foi rapada e todo o ombro foi esfolado. Ele e o seu exército nada receberam de Tiro pelo trabalho travado contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: darei a terra do Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim ele levará a sua riqueza, tomará o seu despojo e roubará a sua presa. Essa será a recompensa para o seu exército, como recompensa pelo serviço que me prestou, pois trabalhou por mim. Eu lhe dei a terra do Egito, diz o Senhor Deus. Olha, Deus está trazendo juízo sobre o Egito. Sabe por causa de quê, irmãos? Contexto histórico. Aqui nós precisamos entender a Bíblia, e é isso que eu quero que você aprenda e seja inundado
para que ela em sua vida cada dia mais faça sentido e eco. Deus, quando fez a promessa a Abraão, Deus disse que o povo dele ficaria cativo numa terra por 700 anos. Salvo engano, 400, 700, me foge agora, me perdoem esse número. Mas que ficaria cativo lá durante muito tempo. Mas Deus disse, eu vou libertar, eu vou visitar esse povo, vou libertar esse povo. Depois que eu visitar e libertar esse povo, eu vou julgar a nação que fez isso. E agora aqui Deus está trazendo juízo, julgando a culpa do Egito por meio de Nabucodonosor. E é interessante perceber que o Senhor está engrandecendo a Babilônia. Deus está fazendo Nabucodonosor, rei da Babilônia, crescer, ser engrandecido, ganhar poder e notoriedade. Ele está destruindo os reinos, ele está destruindo, Nabucodonosor está destruindo as grandes potências do mundo. Eu vou avançar para explicar mais uma coisinha para vocês. Capítulo 30 do mesmo livro, no verso 10, vai dizer assim: assim diz o Senhor Deus, também darei fim à população do Egito por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quem vai dar fim? O texto diz, assim diz o Senhor Deus, também darei fim à população do Egito por meio de Nabucodonosor. Quem vai dar fim? Deus. Por causa de quê? Porque o Egito afligiu o povo de Deus durante séculos. Afligiu o povo de Deus. Por causa disso, Deus está agora trazendo juízo. E mais à frente, nós chegamos então em Daniel. O próximo livro, Daniel, no capítulo 5, logo bem no iniciozinho, capítulo 5, versículo 18 e 19 de Daniel, assim está dito: ó Rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, a glória e majestade a Nabucodonosor, teu pai. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia a quem queria. Quem foi que fez tudo na vida de Nabucodonosor e na Babilônia? Deus. É tremendo isso. Ó Rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, a glória e majestade a Nabucodonosor, teu pai. Ele está falando com o filho de Nabucodonosor. E vem uma sentença sobre então o filho de Nabucodonosor, Beltesazar, que é uma homenagem de Nabucodonosor, o nome desse filho, ao seu Deus, a que ele adorava. Deus é que deu essa vitória. E aí é que eu quero fazer uma aspa para que você entenda. No Salmo 46, e na Bíblia, em vários lugares na Bíblia, e também no Salmo 46, está escrito assim. Por exemplo, no verso 7, o Senhor dos Exércitos está conosco. Eu acho que numa devocional eu trouxe essa expressão também. O Senhor dos Exércitos. E nós temos... por que nós temos essa descrição? No verso 11 vai dizer de novo: o Senhor dos Exércitos está conosco. Verso 7, o Senhor dos Exércitos está conosco. Verso 11, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. O que é que significa então o Senhor dos Exércitos? O Senhor dos Exércitos significa o Deus soberano sobre todos os poderes militares. O Senhor soberano sobre todos os poderosos. Aquele que dá vitória. O Senhor dos Exércitos. Aquele que vence todas as guerras. Aqueles que é soberano sobre todo e qualquer poder bélico, seja ele qual for. Na história,
nós temos a palavra de Deus e conseguimos identificar Deus, Ele exaltou a Babilônia, deu autoridade, poder bélico, autoridade sobre todos e cumpriu os seus propósitos e trouxe juízo sobre todos que Ele quis, por meio da Babilônia. E eu quero fazer uma aspas de atenção. Nos nossos dias nós não estamos tendo uma Bíblia reescrita, mas a história bíblica é revista. Ela é recontada ao longo da nossa história, porque é a palavra de Deus e é a verdade. E hoje nós estamos vendo superpotências sendo exaltadas, levantadas. Nós temos no continente asiático hoje superpotências. Nós temos a China, a Coreia, o Japão sendo levantado. Aquela que foi quase que dizimada a pó por meio das bombas atômicas, hoje é uma superpotência. Ela está sendo exaltada por quem? Será que é por ela mesma? Com certeza não, meu querido. E hoje é uma potência financeira, potência militar. A Coreia, Kim Jong-un está aí fazendo testes, e como foi divulgado os testes de toda a sua balística e o seu poder bélico, e ele sendo exaltado. Por que isso está acontecendo? Para quê? Deus está preparando tudo para trazer e fazer juízo nesta terra sobre os homens que estão dispersos e brincando com Deus, e muitos brincando de ser crente, sem se aperceber, com uma cosmovisão mundana e não com a cosmovisão bíblica. Não enxerga o mundo à luz da Bíblia, mas enxerga a Bíblia à luz do mundo. E relativiza, relativiza e faz com que a palavra de Deus seja uma mera teoria. Não. Deus está no comando e no controle de tudo, e está fazendo as coisas, e muitos estão desapercebidos, e o juízo de Deus virá. Mas o justo será preservado, porque o Senhor é fiel. Deus os levantou e os exaltou, mas eles, os babilônios, não o honraram. Me perdoe, eu já fechei aspas, então, da minha observação que fiz da potência mundial atual que está sendo levantada, que está despontando no mundo globalizado, nos nossos dias. Não vai escrever-se uma nova história para a gente ver a China, não. Está diante dos nossos olhos as coisas acontecendo. Fecho então aspas e digo: Deus os levantou, os babilônios, e os exaltou, mas eles não o honraram. E aí eu quero voltar com você a Daniel, no capítulo 4, no verso 8 do livro de Daniel. E aí nós vamos ver a quem Nabucodonosor honrava. Capítulo 4, versículo 8 de Daniel diz assim, 4:8: Por fim veio à minha presença Daniel, Nabucodonosor falando, cujo nome era Beltesazar, conforme o nome do meu Deus, e que tem o espírito dos deuses santos, e eu lhes contei o sonho. Olha verso 8, que revelador, de Daniel, Nabucodonosor contando a história dele, ou Daniel contando a história que Nabucodonosor contou, melhor dizendo. Então diz assim: por fim veio à minha presença, isso é Nabucodonosor, Daniel, cujo nome era Beltesazar. Daniel teve o nome mudado. E por que Nabucodonosor mudou o nome de Daniel para Beltesazar? Ele fez isso para homenagear o seu Deus, o Deus que ele adorava. E ele deu esse mesmo nome a um dos seus filhos, que reinou depois dele, em homenagem ao Deus que ele adorava. Vocês percebem? Por isso eles eram culpados, porque eles receberam de Deus, mas não glorificaram a Deus. Eles receberam de Deus poder, majestade. O Senhor dos exércitos lhe dava vitória. Ninguém vence senão pelo poder do Senhor dos exércitos. Mas pastor, o Senhor está dizendo que o ímpio, Deus usa quem quer.
Ele é soberano, Ele não está preso numa redoma, nem numa caixinha de vidro que a gente coloca. Deus não está na nossa igreja, como a gente diz, Ele está aqui. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele é soberano, Criador, e faz o que quer e como quer, e através de quem quer. Ele cumpre os seus propósitos. É isso que nós temos, é isso que a Bíblia ensina. E eles eram culpados por isso, porque Deus lhes deu a vitória, mas o povo, guiado por seu rei, sua liderança, não honrava a Deus. Contrário, feria a santidade de Deus. Por isso eram culpados. Por isso o verso 11 vai dizer: porém são culpados, este cujo Deus é o próprio poder. Eles confiavam no poder deles. Eles confiavam nas forças dele. Eu quero agora, para a gente caminhar para o fim, fazer algumas aplicações para os nossos corações. Primeira aplicação: Deus cumpre a sua palavra, não apenas quando esta é a favor dos seus, mas também quando ela é contra os seus. Isso diz respeito ao primeiro ponto. Deus cumpre a sua palavra, não apenas quando esta é a favor dos seus, mas também quando ela é contra os seus. Nós temos então em Deuteronômio, e eu gostaria que você viesse comigo no capítulo 10 de Deuteronômio, verso 14 ao 17 do capítulo 10 de Deuteronômio, diz assim: o céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela há, são do Senhor teu Deus. Entretanto, o Senhor se afeiçoou a teus pais e os amou, e escolheu a descendência deles, isto é, a vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai o vosso coração e não sejais mais obstinados, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz discriminação de pessoas nem aceita suborno. Deus é soberano. Nós sabemos que Ele não faz acepção aqui, discriminação de pessoas, acepção de pessoas. Ele é soberano. E se Ele fez uma promessa, uma aliança com seu povo e disse: se obedecer, essa é a consequência. Se desobedecer, não importa se vocês são o meu povo, porque é para vocês. Deus só fez aliança e só faz com o seu povo, com os seus. E se o seu quebrar, o povo então é tratado, é disciplinado. O mesmo nós vamos ver em Atos 10:34, a mesma ideia de Deuteronômio 10, do 14 ao 17. Judá quebrou a aliança com Deus, e todas as consequências advindas da quebra da aliança veio da parte de Deus sobre o seu povo. Porque Deus cumpre a sua palavra, e Ele não faz isso apenas a favor dos seus, mas também quando é contra, quando é para a disciplina do seu povo. Deus não é um delegado parcial, irmãos. Deus não tem preferidos. Sua justiça é imparcial. E sobre o seu povo também. Segunda aplicação: a intensidade da disciplina de amor de Deus é segundo a intensidade pela qual ferimos a sua santidade. Deus nunca deixa sem disciplina os seus. Eu quero repetir para você guardar isso. A intensidade da disciplina de amor de Deus. Não tem a disciplina de Deus senão como um ato de amor dele. Porque Deus disciplina, corrige a quem ama. Então, se você é disciplinado, está sendo tratado por Deus, alegre-se, louve-o, erga a sua mão em engrandecimento, porque Ele te ama. A intensidade da disciplina do amor de Deus é segundo a intensidade pela qual ferimos a sua santidade. Deus nunca deixa sem disciplina os seus. Nós precisamos compreender isso.
E é bem interessante essa situação, porque só o povo de Deus pode ferir a santidade de Deus. Só o povo de Deus, que o representa, pode ferir a sua santidade. E quando o seu povo que o representa fere a sua santidade, a disciplina do Senhor, a disciplina de amor virá. E a intensidade que ela virá é a mesma intensidade pela qual a sua santidade ela foi ferida. Porque Deus não deixa sem disciplina os seus em tempo algum. A extensão e a quantidade de material que se gasta na construção de uma ponte depende do vão que ela vai interligar. A quantidade de material que vai se usar para fazer um bolo depende do tamanho do bolo. E eu quero fazer aspas numa coisa: não confundamos disciplina com colheita. Disciplina só é para filhos. E tem muita gente colhendo tão somente e achando que está sendo disciplinado, porque se diz crente em Jesus Cristo. Mas não confundamos disciplina com colheita, porque disciplina só para filhos. Terceiro e último ponto. Terceira e última aplicação, melhor dizendo. Quando não reconhecemos a soberania e os feitos de Deus em nossas vidas, sobre nós permanece a culpa. Quando não reconhecemos a soberania e os feitos de Deus em nossas vidas e até por meio dela, sobre nós permanece a culpa. Daniel, no capítulo 5, como nós vimos, logo à frente de Ezequiel, nós vamos ver Daniel, capítulo 5, verso 17. E nós vamos até o verso 21, 5, 17 ao 21. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Porém vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, a glória e a majestade a Nabucodonosor, teu pai. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia quem queria. Mas quando o seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e a sua glória lhe foi tirada. Ele, porém, foi expulso do meio dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos selvagens. Deram-lhe grama a comer como aos bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constituiu sobre ele a quem quer. Quando nós não reconhecemos a soberania e os feitos de Deus em nossas vidas, sobre nós permanece a culpa. Nabucodonosor, os babilônios, foi considerado culpado por isso. Eles não reconheceram. As conquistas, vitórias e a glória adquirida pelos babilônios o tornaram extremamente vaidosos e arrogantes. Isso os levava a atribuírem a si mesmos e não a Deus esses feitos. Por isso eram culpados. Verso 7. Vai dizer, o seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Ela não atribuía a Deus, não glorificava. Versículo 11. São culpados este cujo Deus é o próprio poder. Eles confiavam neles, em mais ninguém. E dava glória a ídolos, não ao Deus Criador. Quem de fato lhe dava as vitórias e o poder. Assim, a essa semelhança, muitos de nós temos agido, atribuindo aos nossos esforços, aos nossos diplomas, potência e esperteza, ou potencial e esperteza,
que tem o nome bonitinho, esperteza tem um nome bonitinho, de articulação, no sentido pejorativo, tem articulação no sentido bom da palavra e tem o sentido ruim da palavra. Então, muitos têm atribuído as vitórias a essa competência ou a essa esperteza, que é a tal da articulação, a pessoa articulada, as bênçãos e conquistas de Deus em nossas vidas. Muitos de nós não tem dado glória a Deus, mas confiado no diploma, confiado até em pessoas, agido, achando que são espertos, são competentes, e atribui a isso as suas conquistas, permanecendo assim, culpados. Muitos de nós continuamos sendo culpados, porque não damos glória a Deus. E eu quero concluir, voltar àquela antiga conclusão, de forma um tanto ampliada. Falta de aviso não foi. Com o povo de Judá, o profeta Abacuque deixa claro que falta de aviso não foi, e a palavra esclarece isso. Desde Gênesis, foram avisados e eles tinham acesso à palavra, mas eles desprezaram. Josias achou a palavra de Deus, a lei de Deus desprezada no templo. Mas em Gênesis não foi falta de aviso. Falta de aviso não foi. No dilúvio não foi falta de aviso. Na caminhada da história do povo de Deus, do povo de Judá, tendo seus irmãos Israel sendo exterminados, tudo era aviso. Falta de aviso não foi. E falta de aviso não é para nós nos nossos dias. O Senhor tem dado ao seu povo a sua palavra, arautos, expositores, que têm anunciado com veemência, ousadia e intrepidez, muitas vezes não sendo entendido, não sendo aceitos por muitos, natural. Mas falta de aviso não é nos nossos dias. Todos pecaram, é o que deixa registrado Romanos 3:23. Logo todos são culpados. A solução para a nossa culpa está em Jesus Cristo e em seu sangue. 1 João, capítulo 1, verso 7, deixa isso claro. É a solução para a nossa culpa. Se confessarmos os nossos pecados e abandoná-los, somos perdoados e ganhamos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Essa é a única solução. A Bíblia é clara em dizer para nós: todos pecaram, todos são culpados. A solução para a nossa culpa é Jesus Cristo. Vamos orar. Vamos orar e eu quero pedir a Deus pela sua vida nessa hora. Soberano Deus e Pai, graças te damos. Graças te damos pela tua maravilhosa palavra, pela tua santa palavra. Graças te damos por Cristo Jesus, pelo sacrifício remidor na cruz do Calvário. Senhor, nós somos culpados. Eu sou culpado. Mas pela graça, eu sou alcançado, eu fui alcançado, transformado, porque o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Eu declaro em alto e bom som que Jesus, Ele é a minha solução e a solução de todo mundo, para que sejamos nós perdoados da nossa culpa. Por favor, Senhor, a todos que nessa hora nos ouve e a todos que conosco cultuam, que possam não ter um coração arrogante como os babilônios, mas a semelhança dos apóstolos e de todos os seus servos na história, possa ter um coração humilde, quebrantado, e se rendam ao Senhor e reconheçam que são pecadores perdidos e que só o Senhor
pode os salvar. Só Cristo Jesus pode os libertar. Cristo é a solução. Por isso ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus encoraja a esses que têm os seus corações aquecidos pelo teu Espírito para tomarem essa decisão diante de ti. Encoraja aos homens nessa hora confessarem seus pecados, a buscarem consertar os seus erros. Ajuda-os, Senhor Deus, para que a tua palavra em suas vidas sejam abençoadores, eficientes para a salvação. E é assim que eu oro pedindo a tua bênção, o teu favor e a ação do teu Espírito, porque só Ele pode convencer a todos os que nos ouvem nessa hora da verdade, da justiça e do juízo e gerar vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada a Deus. Nós agora vamos à mensagem cantada. Em seguida vamos voltar a orar para agradecer e encerrar este culto que a Deus prestamos. Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um Espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer por mais este culto que a Deus prestamos e também por Ele ter falado conosco por meio da sua palavra. Eu espero que você tenha sido muito abençoado e que tenha paz em seu coração de que Deus recebeu o seu culto, o culto que você prestou, o culto que nós como igreja prestamos. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, graças te damos
por esta hora ímpar de nossas vidas, por esse momento que jamais se repetirá, por esta oportunidade que passa e talvez seja a última. Senhor, muito obrigado pelo culto que a Ti prestamos, do fundo do nosso coração, com toda a nossa inteireza e amor. Glória seja dada a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia em mais uma vez falar conosco, mais uma vez nos exortar e mais uma vez nos convidar a caminhar contigo, a confiar e nos render ao Senhor, para que sejamos nós cuidados, tratados, disciplinados por Ti, porque é um ato de amor. Nós queremos sempre, Senhor, estar no centro da Tua vontade e em sendo ela nos disciplinar, que assim seja, para o louvor da Tua glória. Muito obrigado pela vitória que o Senhor nos concedeu até aqui. Temos um restante de semana pela frente. Hoje ainda é quinta-feira. Temos dias a vencer. Que a mão santa do Senhor seja sobre nós, a nos conduzir de maneira santa no meio deste mundo que jaz no maligno. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome por meio das nossas ações e atitudes. Que as nossas atitudes, que as nossas decisões não sejam loucas, mas sejam decisões sábias que glorificam o Teu nome, ainda que nos chame de loucos. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos em todo o tempo e em tudo Te adorar. Muito obrigado. Nós oramos pedindo que o Senhor nos conceda vitória, um dia de cada vez, em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe grandemente em nome de Jesus.